Fala galera, professor Leonardo. Para passar um pouquinho de curiosidade, já falei um pouco sobre números romanos com vocês. Vou passar umas curiosidades rápidas agora para vocês, para a gente conseguir adentrar ao próximo conteúdo. Então, só finalizando aí os números romanos, algumas coisas que eu não disse na aula anterior, que vão ser ditas agora, como por exemplo a aplicação prática e vários outros temas diferentes aí. Vamos nessa, galera? Vocês sabiam que um século, na teoria, um século ele possui 100 anos. Isso na teoria. Porque na matemática, um século possui 99 anos. Oxe, como assim, professor, 99 anos? Na teoria, não vamos colocar na prática. Na teoria ele possui 99 anos. Teoricamente vocês vão entender por quê. E aí, para a gente descobrir essas coisas, a gente vai fazer essa seguinte pergunta aqui, ó. Como saber o século de determinado ano? Se a gente pegar um ano qualquer, por exemplo, 1945. Pronto, peguei um ano qualquer aqui. Esse ano, eu vou determinar esse ano, o século desse ano, a partir dos dois primeiros dígitos dele. Então, nós vamos pegar aqui 19. E sempre que a gente pegar esses dois primeiros dígitos, a gente vai acrescentar 1. Ou seja, vão ficar 20. Esse é o século daquele ano. Professor, tem como você fazer mais uma vez aí, porque boiei. Vamos nessa. 1615. 1615, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai aqui, ó, pega os 16, que é o primeiro. Então fica 16, acrescenta 1. Fica século 17. É claro, gente, que século 20 ele é representado por XX, a gente tem que lembrar, que é 20 em números romanos. E século 17 é X, V, aí dá 15, 16, 17. Então, tá aqui. Nós estamos aprendendo a trabalhar séculos, primeiramente com os nossos números normais, depois com os números romanos. Mas, professor, e se por acaso eu falasse o ano 1700, seria qual século? 18 ou século 17? Bem, gente, toda regra possui uma exceção. E a exceção está nesses dois zeros aqui. Toda vez que tiver somente zeros nos últimos dois dígitos, o século é exatamente o número que está à frente. Então esse aqui também é século 17. Professor, estou boiando. Vamos pensar o seguinte, gente. O século 17, ele tem um começo e um fim, concorda? Ele tem um começo e um fim. Ele começa no ano de 1601 e ele vai até o ano de 1700. Esse é o século 17. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 1615 é século 17, porque está entre eles. Está entre esses dois anos. Agora, se eu tivesse dado a vocês aqui o ano de 1702, por exemplo, já não cai mais na regra dos dois zeros. Significa que o que você tem que fazer é pegar os dois primeiros dígitos, somar 1 e vai dar século 18 e não mais século 17. Então, para a gente ter uma ideia, então, assim que a gente trabalha séculos. Séculos 18, século 17. Mas, professor, por que o senhor falou que um século tem 99 anos e não 100 anos na matemática? Porque na teoria, digamos que na teoria vai de 1700 a 1800. Se vocês perceberem aqui, tem 100 anos. Mas o século ele não funciona desse jeito. O século funciona de 1701 até 1800. Esse aqui seria o século 18. Eu estou dando o exemplo do século 18, ou seja, 99 anos. Na matemática a gente explica assim. Isso dá 99 anos. Mas isso é só teoricamente, tá, gente? Isso não é na matemática. A gente explica desse jeito exatamente porque para que a gente consiga usar essas regras que eu acabei de passar para vocês. Então, dá aquela pausa no vídeo, copia o que você tem que copiar, que eu rabisquei aqui, que eu vou colocar aqui, eu vou escrever as duas regras para vocês, beleza?
dá aquela pausa. Fechou, galera. Eu vou dar uma apagada aqui geral para que a gente consiga colocar essas duas regras que eu passei para vocês escrito bem de maneira fácil, mas de maneira que a galera que não conseguiu entender eu fazendo na prática consiga entender comigo fazendo na teoria. Não sou muito afim de teoria, mas tem gente que precisa e tem gente que gosta. Então vamos lá, existem duas regras para cálculo de séculos. A primeira regra vamos colocar aqui a cor azul, vamos colocar azul aqui, ó. 2 dígitos mais qualquer número. 2 dígitos mais qualquer número. Essa é a primeira regra. Na segunda regra vão ser 2 dígitos mais 2 zeros. Então existem essas duas maneiras aí de cálculo de século. A primeira, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar outra cor aqui, eu vou pegar o preto, já que a gente não usou o preto muito, eu vou usar o preto aqui. Que é exatamente o que a gente tem que fazer? Pegar os 2 dígitos e somar 1. Já na outra regra, a gente pega simplesmente os 2 dígitos. Então essa é a regra básica, né? Tem uma que a gente acrescenta 1 e a outra a gente não acrescenta nada, é aquilo. A gente só vai poder acrescentar esse 1 quando tiver qualquer outro número. Vou colocar aqui um exemplo para vocês, que poderia ser o ano de 1514. É 2 dígitos e isso aqui representa qualquer número. Ou seja, isso aqui seria 15 mais 1. Ou seja, século XVI representado pela simbologia XVI. Século XVI. Aqui eu vou colocar quase o mesmo exemplo, que vai ser 1500. Como 1500 possui aqui 2 zeros, você simplesmente não faz soma, você simplesmente pega o 15 e vira século XV, representado pela simbologia XV. Então, assim, eu vou colocar mais um exemplo para vocês saberem. 1203, como aqui é um 3, não é 00, a gente vai pegar o 12, somar 1, ou seja, século XIII, representado pelas simbologias X e 3is. Do mesmo jeito que se a gente pegasse 1100, como tem 2 zeros, a gente pega simplesmente o 11, então século XI representado pela simbologia romana XI. Então, gente, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês, porque é uma coisa bem simples de se fazer, bem fácil de se fazer, ok? Essa relação de séculos, como eu expliquei para vocês, na matemática 99 anos, mas na teoria sempre vão ser 100 anos, porque a gente usa na matemática para fazer esses cálculos doidos aqui. Então existem duas maneiras diferentes de calcular séculos e as duas estão citadas aí para vocês. Se vocês quiserem copiar, quiserem tirar dúvidas, coloca lá nos comentários. Sempre pergunte, é sempre bom perguntar. Vamos para a próxima curiosidade, que é o zero. Por que os números romanos não aparece o número 0? Se vocês repararem que na minha primeira aula lá de números romanos, o primeiro número que eu indico para vocês é o i, que representa o número 1. E a partir daí eu consigo, eu mostrei para vocês o 2, o 3, o 4, o 5 e por assim vai, qualquer número adiante disso, concordam? O 2, o 3, o 4, o 5, que é aquela regra de a letra está na frente ou a letra está atrás, a gente soma ou a gente subtrai. Só que eu nunca, em momento algum, eu mostrei a regra do zero. Porque a regra do zero não existe.
Como assim não existe, professor? Os números romanos, não existe um número. Eu não posso dizer que não existe um número zero, porque digamos que eu coloque MX. MX representa 1010, ou seja, apareceu zeros aqui. O zero existe nos números romanos. Não existe o número zero sozinho. Como é que eu representaria o número zero em números romanos? Não representaria. Não há essa possibilidade de representação do número zero, porque eles nunca se interessaram pelo número zero. A importância do número zero. Que primeiramente os números eles foram feitos para contar. Se você não tem nada, não tem como você contar. Então, outros povos tentaram fazer uma coisa mais fácil, que vai transformar o que a gente já conhece hoje, chamado dos números indo-arábicos, que foram os hindus a partir de livros arábicos. A teoria é um pouco chata. Eles são formados por 10 glifos. Glifos é aquelas imagens, aquelas figuras talhadas na pedra. Antes eram 9 porque não tinha exatamente o número 0. Mas depois eles perceberam a importância do número 0. Então eles colocaram 10 glifos diferentes, ou seja, 10 símbolos diferentes. Esses símbolos todos nós conhecemos, porque nós vemos eles todos os dias. Com eles nós somos capazes de formar qualquer número. Você sabe que símbolos são esses? Se a gente pegar uma calculadora ou o teclado do celular, a gente vai reparar que começa aqui com... Eu vou colocar todos aqui. Ó. Aqui são 9. Quadradinho do professor é lindo. Então nós temos o número 0. Aí digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os glifos, ou seja, os símbolos que os hindus com livros arábicos usaram para representar aí os números que nós queremos, os números que nós usamos. E agora nós temos nós temos o 0. E a partir do momento que a gente digita, a gente escreve esses números, a gente pode colocar em qualquer ordem que a gente vai escrever qualquer número. Então na matemática existem algarismos. Esses algarismos são esses 10 algarismos aí. Com esses 10 algarismos a gente forma qualquer número. Qualquer um pode ser formado. Então se eu quiser representar um número 1.343.292, eu aperto 1.343, não sei, eu vou colocar aqui 144. Pronto, tá aí. Formei. Só usando os números que eu possuo ali, eu consigo formar qualquer número. Posteriormente eu vou falar para vocês o que é dezena, centena, unidade de milhar. O que eu queria mostrar para vocês hoje era isso aqui. Eram curiosidades básicas, simples e fáceis, para vocês entenderem a transição de números romanos para os números indo-arábicos. Por que aconteceu? Porque os números romanos eles não se interessavam pelo 9. Mas a partir de um certo momento os matemáticos começaram a se interessar pelo 9. E a partir daí foi feito uma coisa muito importante, muito interessante, que é a construção dos números que nós conhecemos hoje, chamado de números indo-arábicos. Beleza, galera? Fecho aqui minha aulinha básica, só uma curiosidade para vocês. Fiquem sempre atentos às novas aulas. Inscreva no canal, ajuda o professor, sempre bom. Se você gostou da aula, fale para os seus colegas, para qualquer um. Se não gostou, pode deixar aquele comentário embaixo também, porque é de extrema importância saber onde a gente tem que melhorar. Nós temos que saber que críticas devem ser construtivas para o nosso próprio crescimento. Valeu, galera!